Senhor é notória desse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Paz do Senhor. Se eu não falar, o Renê briga comigo. Shalom. Você tá bem? Que ambiente bom, né? Você não precisa desligar agora não, o ambiente é bom mesmo. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, pela vida do Carlinhos, da Bruna, do evangelista Renê, que está aqui, cantor, é um amigo. Deus abençoe a todos vocês. Ao pastor que ficou, obrigado, pastor Rogério, pelo carinho de ter ficado. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Já foi dito aqui, hoje, na semana passada, me acompanhou, hoje me acompanha de novo. Eu tenho um irmão que eu digo que ele nasceu meia-noite, eu nasci meio-dia. O evangelista Renê conheceu, que é o pastor Marcos Paulo, hoje está em Minas. E ele pastoreava uma igreja na Cidade de Deus, e nessa igreja ele tinha quase que um assessor, uma secretária, um braço direito. Ele foi para lá e deixou ela aqui para poder carregar junto de vez em quando para ajudar, que é a Laisa. Ela está aqui hoje, e também a minha mãe. Hoje o meu irmão não veio, mas a minha mãe veio me acompanhar. Eu saí de bem pertinho, vim lá de São Paulo, cheguei agora para poder ministrar para vocês, mas eu sei que hoje Deus tem coisas grandes a fazer nesse lugar. Quantos vieram aqui ouvir algo da parte de Deus? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Se você não trouxe, acompanhe com quem está aí ao seu lado. Já há muitos anos, e não são poucos, porque eu era adolescente ainda quando escrevi o esboço desta mensagem aqui, e durante mais de 10 anos aperfeiçoei o que eu vou falar para você aqui hoje. Eu não acredito que um pregador bom, e aí vai a dica para quem está começando, porque pode até parecer que eu comecei agora, mas já são 17 anos pregando, de maneira ininterrupta. E não há como fazer uma mensagem em 1 hora, em um dia. Tem gente que acha que vai abrir a Bíblia hoje para construir uma mensagem para pregar à noite, ou no dia seguinte. Uma boa mensagem leva tempo, e levam anos para serem construídas. Anos. Então não fique triste quando você se debruçar num texto e falar assim, como que Deus falou isso com o pregador e eu li várias vezes e não falou comigo? É porque você leu várias vezes numa semana só, e alguém leu ele várias vezes durante vários anos. E essa aí está a diferença. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Quem achou com sinal bem forte, diga amém. Amém. Versículo de número 1. Talvez a minha versão seja um pouco diferente, e eu já vou ler aqui em português para nós ganharmos tempo. Esta palavra veio de Adonai a Irmeiahu, ou a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-se e desça ou desce à casa do oleiro, e ali eu direi mais a você, eu te farei ouvir as minhas palavras, em outra versão. Então desci à casa do oleiro, e ele estava lá trabalhando com a roda, ou fazendo a sua obra sobre rodas. Toda vez que o vaso feito por ele ficava imperfeito, ou como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo:
Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Tome o seu assento, por favor. A minha intenção hoje aqui, a princípio, não é de maneira nenhuma, entrar nos pormenores históricos, embora isso seja o costume, ou quando alguém vai aprender a falar ou a pregar, costuma-se ensinar de que você deva fazer uma introdução de uma mensagem em um contexto histórico. E a minha ideia aqui não é essa, porque eu quero construir com você os detalhes que foram vistos aqui, que talvez você não tenha acesso. Eu sempre me preocupo em tentar, nas minhas mensagens, nunca trazer ou dar a alguém aquilo que ele pode, de maneira muito simples, buscar na internet ou num livro. Porque quem me ouve quer detalhes, não só de Eretz Israel, da terra de Israel, como também quer um contexto daquilo que a princípio não consegue ver. Então, eu não pretendo de maneira nenhuma entrar nos pormenores, mas a única coisa que eu vou te dizer é: Israel está num cativeiro. E o que é cativeiro? Cerceamento de liberdade completa. Israel teve vários. Israel foi cativo em Eretz Mizraim, terra do Egito. Israel foi cativo em Babilônia. Israel foi cativo na Síria. Israel foi cativo pelos medos, pelos persas, pela junção dos dois impérios que são os medo-persas. Israel foi cativo no período grego, Israel foi cativo no período romano. Depois disso, Israel ainda foi exterminado como Estado, e agora há 74 anos, mais ou menos, que tem o seu Estado, a sua federação formada, e ainda assim não é toda de Israel. Israel é um Estado, é um país menor do que o menor Estado brasileiro, que é Sergipe. Você consegue atravessá-lo andando um pouco mais do que 600 quilômetros, e ainda assim, dentro de Israel, em cerca de 9 milhões de pessoas, 1,9 milhões de árabes residem em Israel, e há bairros em Israel que os judeus não podem entrar, como Hebron, como Can Yunis, como Bet Lechem, que você conhece como Belém, e alguns outros, como Jericó, por exemplo, que algumas vezes os judeus são impedidos de entrar. Então existem muitos lugares que ainda, hoje, 2022, os judeus não conseguem entrar. Então cativeiro aqui é algo horrível. Israel ainda vive esses pormenores até os dias de hoje. Porém, no texto que nós lemos aqui, no livro de Jeremias, capítulo de número 18, você vai perceber que o próprio profeta Jeremias, ele vai dar detalhes do que é a fala de Deus para com ele. Qual é o primeiro detalhe que ele vai dizer? Veio a mim a palavra do Senhor. Não era como hoje, como a gente diz, até num contexto cristão, de que o Veruach HaKodesh, o Espírito Santo, está conosco todos os dias. Nesta época aqui, o Espírito de Deus desce, o profeta profetiza, mas ele não permanece, ele vai embora. Então, quando ele diz, veio a mim a palavra do Senhor, ele está de uma maneira muito clara dizendo assim, há uma intervenção divina e a presença de Deus veio a mim. Quando a presença de Deus vem até Jeremias, a primeira coisa que Deus fala é, levanta-te. Deus não diz para ele, dorme. Deus não diz para ele, jejua. Deus não diz para ele, cochila. Deus não diz para ele, senta. Deus não diz para ele, descansa. Deus diz para ele, diz o quê? Tudo o que vai te tirar da zona de conforto chama-se palavra de Deus. É impossível, vou repetir, é impossível que a palavra de Deus venha até você e você se sinta confortável.
Então, ter palavra de Deus significa, a princípio, de cara, desconforto. Eu não acredito em ninguém que receba uma visitação de Deus e continue confortável. Se você veio para cá para ter conforto, você veio para o lugar errado. Você vai conseguir conforto na Etna, na Casa Bahia, na sala da sua casa, num bom sofá. Mas a visitação de Deus na tua história, a primeira coisa que Deus vai fazer é: acorda, levanta, porque eu quero falar com você. Mas Deus não trabalha com pessoas acomodadas, pessoas sentadas, pessoas na sua zona de conforto. Aí alguém diz assim: vai para a igreja, ora por mim, canta, porque Deus vai descer, a presença de Deus desce, me envolve, porque eu quero ficar quieto no meu canto confortável. Esqueça essa ideia. O profeta está no cativeiro. E se ele está no cativeiro, todo mundo que tem cerceamento de liberdade fica com princípio. Sabe qual é? Depressão. E sabe o que Deus está dizendo para ele? Não é eu vou ser teu psicólogo. Deus não está dizendo eu vou ser teu coach. E nem vou te liberar uma palavra de autoajuda para você ficar feliz e motivado. Deus diz: levanta, porque eu preciso falar com você. Deus não falará com você enquanto você ficar prostrado. Eu entendo que doeu. Eu entendo que te privaram da tua alegria. Eu entendo que te privaram de coisas que você não queria ser privado. Mas o fato é que as privações da tua história não tem nada a ver com Deus. Foram escolhas tuas. E agora, para Deus falar com você, Ele está dizendo: acorda, levanta, porque eu preciso falar com você. Deus não fala com uma igreja prostrada. Deus não fala com crente prostrado. Deus não fala com pessoas que estão no nosso linguajar, desculpa a expressão, de mimimi. Deus não é teu psicólogo. Ele não vai vir passar a mão na tua cabeça e dizer: coitadinho, porque você está sofrendo fruto das tuas escolhas. Você plantou, você colheu, mas agora chega, sacode a poeira, bate o pé, levanta a cabeça, porque Deus tem uma palavra para mudar a tua história. Eu não saí de São Paulo para brincar. Aleluia. Posso começar a pregar? Jeremias levanta e diz: opa, é agora. Aí ele diz: agora desce. Eu acabei de levantar. Pois é, mas há uma diferença de descer por causa de uma frustração e descer por causa de uma prostração. Frustração é fruto do teu sentimento. E eu vou te chocar, tá bom? Deus não trabalha com sentimento. Pastor, o que é isso? Deus não trabalha com sentimento? Não. Você quer ver sentimento? Remorso. Você quer ver sentimento? Paixão. Você quer ver decisão? Arrependimento. Você quer ver decisão? Amor. Sentimento, vou te dar um exemplo. Caí hoje, aí amanhã eu falo assim: nunca mais eu vou fazer. Choro, rasgo a roupa, posto no Facebook, faço da minha timeline o Muro das Lamentações, um cótel. Amanhã, está fazendo de novo. Alguém não chora, não posta, não fala, mas nunca mais faz. Decisão. E olha como é o princípio de Deus. Irai-vos. Ira é sentimento. Mas não peque. Pecado é decisão, não é sentimento. Ira é sentimento. O resultado dela é uma decisão sua. Deus não trabalha com as suas emoções. Deus trabalha com as suas decisões. Aí Deus diz: há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. É uma decisão. Então, frustração é sentimento. Agora, prostrar-se é uma decisão. Eu estou de pé, tenho tudo para permanecer de pé,
mas escolhi me curvar diante a soberania de alguém que é maior do que eu. Aí a esta expressão hebraica, damos ao nome de abodá ou shashak, ou do termo grego, como muita gente gosta, proskuneos, que significa adoração. Se você não sabia, está sabendo agora. Sabe o que é adoração? Eu estou de pé, estou bem, mas eu me curvo diante da soberania de alguém, não pela minha frustração, mas pela minha decisão consciente. Então o que Deus fala para Jeremias? Levanta. Aí levantei, e agora? Agora é a sua decisão. Desce, porque eu preciso falar com você. Aí alguém diz, mas eu estou tão humilhado, por que Deus não fala comigo? Porque é teu sentimento. E Deus não está nem aí se você está bicudinho, triste, depressivo, compulsivo, quase esquizofrênico, bipolar. Se você está muito feliz, Deus está olhando para a tua decisão. Deus trabalha com decisões. E alguém me diz assim, mas amor não é sentimento, o senhor falou aí agora? Não, amor é decisão. Decisão de quê? De que independente dos meus sentimentos, eu vou firmar na minha decisão. Aí tem um monte de gente assim, mas eu não sou mais apaixonado pela minha mulher, vou viver triste? Viva, porque amor é decisão. Vou estar contigo na alegria e na tristeza, feliz ou infeliz, apaixonado ou sem estar, permanecerei. É a minha decisão. Vai ter um monte de gente cortando o vídeo depois para mandar para os outros. Pesquei até o seu pensamento. Mas não é o voto que a gente faz diante do Hakodesh, do altar? Decisão. É decisão. É por isso que de vez em quando a gente não entende. Por que Deus não me abandona? Porque Ele decidiu. Porque Deus decidiu amar o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus decidiu, dizendo, você é infiel, mas eu decidi. É fiel, eu decidi. Está feliz comigo, mas eu decidi. Me abandonou, mas eu decidi. Você muda os teus sentimentos e Deus não muda a sua decisão. Conseguiu entender? Jeremias desce, para onde? Para a casa do oleiro. Só que todo mundo que trabalha com barro, ninguém, escute o que eu vou lhe dizer, ninguém é doido de trabalhar com barro dentro de casa. Mas esse oleiro aqui está trabalhando no cativeiro. E por trabalhar no cativeiro, ele não pode ter uma oficina, então ele tem que trabalhar dentro de casa. Só que entenda, para fazer vaso, eu não colho matéria-prima da árvore. Eu não planto e tiro da árvore. Eu não compro a matéria-prima e trago para casa. Um oleiro tem que trabalhar com barro. E se ele vai trabalhar com barro, ele tem que ir para onde? Para o barranco. Não tem outra forma de eu ter barro sem ir para o barranco. Não existe outro jeito. Aí tem um problema. É que todo oleiro vai ter um ajudante, mas aí é que está o problema. Você já percebeu que geralmente assim, ó, o dono do mercado, quem compra dos fornecedores é o dono do mercado. Quem compra lá do pasto os bois é o dono do açougue. Não é o açougueiro que corta carne lá todo dia. Porque geralmente o dono do negócio é quem tem o olho clínico. Há um ditado popular que diz que é o olho do dono que engorda o gado. Então, com o oleiro não é igual, não é diferente, é igual. O que ele tem que fazer? Ir para o barranco para pegar barro. Porque principalmente nesse tipo de matéria-prima há um problema. É que em toda a geografia terrestre, em todo o solo, tem cerca de 200 tipos de barro. Deixa eu ver se você está ouvindo. Quantos tipos? 200. Quantos? Fala gritando. 200. Só que dos 200, só 6 servem.
Então não é todo lugar que tem barranco, que tem barro que dá para produzir. Então o oleiro precisa ir para poder ver qual é o tipo que serve. Porque de 200 só 6 vão servir. Os outros não vão. Então o que ele tem que fazer? Sair de casa. Ele vai ter que descer, ir até o barranco. Só que quem vai até o barranco, e diga, barro dá em cima ou dá embaixo? Então o oleiro chegou lá, o que ele vai ter que fazer? Abaixar. Só que você já viu o barro como é que funciona? Barro é um negócio interessante. Molhado faz lama, seco dá poeira. As donas de casa vão saber melhor isso aqui. Você pode fechar a janela, pode fechar a cortina, pode botar plástico, lona. Se a sua rua for de barro, meu amigo, até no seu cabelo e dentro do seu guarda-roupa vai ter barro. Pegue o seu carro e ande numa estrada de barro, vidro fechado, ar-condicionado, filtro de ar. Você pode estar andando numa Mercedes. Você vai passar a mão no papel e vai ter barro. Se você for no barro molhado, se você andar a pé, de bota, de galocha, de bicicleta, de moto, de carro, de jipe, você vai se sujar. Você vai voltar para casa, o seu sapato vai estar com lama, a barra da sua calça vai estar com lama, as suas costas vão estar sujas de lama, porque toda pessoa que vai para o barro, seja ele seco, seja ele molhado, não volta para casa sem estar sujo. Então quem se propõe a trabalhar com barro, tem que entender uma coisa, vai estar sujo sempre. Mas o oleiro não é sujo. Mas se ele se propôs a trabalhar com barro, ele vai estar sujo. E a culpa não é dele, a culpa é do barro. Se ele vai pegar o barro e vai colocar dentro de casa, não é que o oleiro é porco, mas a casa vai ficar suja. Por causa de quem? Do barro. Culpado é o oleiro? Culpado é quem? Aí ele desce, vai tatear, olhar e escolher um tipo. Vai pegar o barro e vai levar para casa. Vê se isso aqui não te lembra uma coisa. E ele pegou o barro e fez um boneco e soprou nas suas narinas e fez do homem alma vivente. Mas deixa eu voltar para a Bíblia para você entender isso aqui. O próprio profeta Jeremias, capítulo de número 1, vai dizer assim, ó: o Senhor escolheu errado, porque eu não passo de uma criança e eu não sei falar. Você escolheu a matéria-prima errada. Eu amo quando as pessoas conversam com Deus nessa natureza. Porque eu não posso dizer que Deus é ignorante, mas Deus é tão sábio que ele dá umas respostas que a gente perde até o rumo da história. Porque Deus chama Jeremias e diz: vem cá, vamos fazer uma conversa. Você falou o que queria? Sim. Vai escutar o que não precisava. Deixa eu te explicar uma coisa. Antes que você se formasse no ventre da sua... Deixa eu te explicar um processo científico. Você começa a se formar no ventre da sua mãe, quando o espermatozoide que saiu do seu pai encontra o óvulo que estava na sua mãe. Lá começa o processo de formação. O que é que Deus estava dizendo para Jeremias? Quando você ainda era um espermatozoide, eu te conheci. Peraí, mas quando ele era um espermatozoide, existiam bilhões de possibilidades. Meu Deus. Você entendeu? Era Deus olhando naquele dia que seu pai estava com a sua mãe e dizendo assim, ó: esse não serve, 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 esse não serve. Peraí, esse aqui serve para a obra que eu vou completar lá. Tu não nasceu por acaso. Deus olhou para você, te escolheu, te colocou no ventre, te fez ser gerado, te fez nascer, te fez crescer, te colocou aqui dentro hoje para te dizer: não me enganei na minha escolha. Você vai dar desculpa para quem?
Deus escolheu errado, escolheu mesmo, tinha bilhões de possibilidades. Você lembra desse dia? Você nem lembra que dia que foi esse, mas Deus olhou lá, separou. Aí ele vai dizer assim: ô Jeremias, eu te olhei, te conheci, te separei para uma finalidade, para que tu fosse profeta às nações. Aleluia! Deus estava olhando os bilhões que tinham naquele dia. Vou repetir, isso aqui, a probabilidade é maior do que concurso público no Rio de Janeiro. Eram bilhões de possibilidades e uma vaga. Faz assim comigo, por favor. Sabe por quê? Dos bilhões que tinham, tá aí o campeão da corrida. Você nem sabia que ia ser gerado. Você nem sabia o que ia acontecer. Mas ele olhou, te separou e te escolheu. Então ele vai, desce no barranco. Aí olha o que a Bíblia diz. Mas ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo. Ele veio para o barranco. E quem vai para o barranco volta para casa limpo? Morreu como malfeitor, mas não era. Pegou todo mundo que estava dentro do barranco e aqueles tipos que serviam, trouxe para dentro de casa, para trabalhar com eles. Deixa eu lhe dizer, ele não tinha problema nenhum. A casa, a igreja, também não é suja. O problema é eu e você. É a nossa natureza que suja a casa do oleiro, sujou ele morreu como imperfeito. Aí todo mundo fala mal de igreja, mas a culpa não é da igreja. O problema é que ele resolveu trabalhar com uma matéria-prima complicada. Eu e você. E ele resolveu colocar dentro de casa. Para começar um processo. Mas sabe qual é o melhor? É que se fosse eu desistia só pela matéria-prima. Mas ele, está escrito aqui, ó, e você conhece de cor, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele é fiel para completá-la. Ele te arrancou lá do barranco, te colocou dentro de casa, mas ele é fiel para completá-la. Isso significa que você não vai morrer desse jeito. Ele vai terminar o processo que ele começou na tua história. Aí ele traz para dentro de casa. No caminho, eu te disse que eu queria dar detalhes do processo. No caminho, o oleiro pega o barro e traz para dentro de casa. No caminho, quando um oleiro chega em casa com barro, ele não vai colocar em cima da roda e começar a mexer. Porque o barro é uma matéria-prima capaz de camuflar o que tem dentro de si. Então o oleiro pega, quando chega dentro de casa, ele joga o barro no chão. E sabe o que ele vai fazer? Ó. Aleluia. Pisar. Por quê? Porque no caminho do barranco para casa, o barro incha. E as inchações do barro proíbem o oleiro de dar forma para ele. Sabe por quê? Se ele começa a dar forma, a inchação do barro faz com que ele exploda na hora que se transformar num vaso. E se ele explodir, não dá para trabalhar com caco. Só dá para trabalhar enquanto ele é barro. Então, para isso, sabe o que ele faz? Joga no chão, pisa em cima, para poder tirar as inchações que o barro adquiriu. Do barranco para casa. Você já ouviu alguém falando assim, ó? Quando eu era do mundo era melhor. Porque agora que eu cheguei na igreja, parece que eu perdi tudo. Parece que Deus está me pisando, me quebrando. Eu estou murchinho, tá mesmo. Porque Deus precisa tirar as inchações que você adquiriu ao longo do processo. E Ele sabe que você está tão cheio, que se Ele te der forma, agora você explode de tanto ar. Meu Deus.
Aí ele não diz respira fundo, ele diz tira as inchações que tem dentro de você, baixa a bola, fica murcho mesmo, eu vou pisar em você, mas é para concluir o processo, para você dar glória com vontade e não achar que é história de judeu, porque pelas suas pisaduras nós fomos, vou repetir, pelas suas pisaduras nós fomos, quanto mais ele te pisa, mais saiar de você, mais murcho você fica, mais sarado você é. Aí alguém vai dizer assim, nossa, mas é tão ruim. É mesmo, e é para ser dessa forma. Ele precisa retirar algumas coisas que o caminho te deu, mas que não são seus. Quando o oleiro pisa, imagine isso. Imagine eu pisar em cima de um barro descalço, sair o ar. Mas imagine que saindo o ar, eu não sinta nada. Quando o oleiro pega o barro, coloca em cima de uma prateleira, ele não vai começar a trabalhar com barro. Quer saber o porquê? Porque o barro é uma matéria-prima capaz de mascarar o que tem no seu interior. O oleiro pega o barro, coloca em cima de uma prateleira, se afasta, senta e fica olhando. Quando dá 30, 40 minutos mais ou menos que não tem ninguém tocando nele, sabe o que acontece com aquele pouco de barro que tem lá em cima? Você vai ver surgir uma pedra. Você vai ver surgir uma raiz. Sabe o que o oleiro faz? Vai lá e tira a pedra, joga fora, se afasta e continua olhando. Aí de repente, mas você pisou nele. Aí de repente ele vai lá e puxa uma raiz de terra seca desse tamanho. Da onde é a raiz? Do barro? Não, do barranco. Aí o oleiro vai lá e tira. Sabe por quê? Para transformar um barro em vaso, ele não pode ter resquícios dentro dele do que ele adquiriu no barranco. Aí de vez em quando alguém vem para a igreja, ó, e diz assim, ó, mas parece até que Deus não fala comigo. Parece que Deus está de braço cruzado só me assistindo. Deus fala com o da direita e o da esquerda e eu pareço que estou esquecido. Aí rapidinho você começa, então segunda-feira que vem eu não vou mais. Deus fala com todo mundo e não fala comigo. Nada acontece na minha vida. Lá no mundo pelo menos acontecia. Tinha alguém que me ajudava. Tinha um contato do fulano, do ciclano, do beltrano. Ligava para alguém, dava o meu jeitinho. Agora que eu estou na igreja, parece que Deus não quer fazer nada. Não quer mesmo. Ele está esperando você colocar para fora aquilo que você adquiriu no barranco, mas que não é teu. Algumas raízes de amargura precisam brotar, para que o oleiro enfie a mão em você e arranque com raiz e tudo o que o mundo te deu, mas aqui dentro não vai dar certo. Aí ele vai tirando, ó, e vai jogando fora. Tem coisas aí dentro que o oleiro vai precisar arrancar, e é você que vai ter que colocar para fora. Posso repetir? Tem coisas aí dentro que o oleiro precisa arrancar, mas é você que vai ter que colocar para fora. E é da onde? Não é daqui de dentro não. Isso aí é que você adquiriu lá no meio da tua família, lá onde é que você cresceu, porque eu sou assim. Eu vou morrer assim, esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade. E o oleiro está dizendo, não é não, você está trazendo raiz do barranco para cá, e eu vou arrancar tudo. Aleluia. Posso continuar? Amém. Aí ele arranca. Bom, parece até que o processo acabou. Então agora é a hora? Ah, agora é a hora. Agora é a hora que o oleiro coloca ele em cima das rodas, para começar o processo. Lembra, Jeremias, levanta dessa casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas. E ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Chegamos no texto. É aqui agora a hora do texto. Aí o oleiro vai dar forma, presta atenção. O oleiro, para dar forma, vai dar forma de dois jeitos,
mas precisava de uma coisa. Primeiro, todo oleiro não conseguiria dar forma e mexer as rodas ao mesmo tempo. Porque hoje em dia é tudo no motorzinho, no pedal, elétrico. Antigamente não era assim que funcionava. O oleiro tinha uma roda em cima, um ajudante embaixo, que movia as engrenagens. Quanto maior o movimento do ajudante embaixo, mais rápido é a forma que o oleiro consegue dar para o vaso. Então, qual é o segredo do mecanismo? Quanto maior o movimento embaixo, mais rápido a forma vem de... Deixa eu te traduzir. Eu estou indo lá para cima, preparar lugar e fazer forma. Mas eu vou mandar um ajudante meu aqui para baixo. E ele será o consolador. Vai ficar com vocês todos os dias. Só que aí a gente precisa voltar para Gênesis. Porque lá em Gênesis está escrito uma expressão assim, Vehuar merachefet. Merachefet é um movimento que uma galinha faz quando choca um ovo. Quando uma galinha senta em cima dos ovos, ela se balança, porque ela causa atrito no ovo. E atrito gera calor. E é o calor que faz com que um pintinho no ovo da galinha nasça. Então o que faz nascer? O calor. Mas para gerar calor tem que ter Então é o atrito que me gera o calor que me faz gerar. Aí Deus diz assim, eu estou indo embora. Vou deixar um ajudante com vocês. Ele vai ser o quê? Consolar. Tem como consolar alguém que não está triste? Então ele já está dizendo, eu vou deixar vocês aqui embaixo, para vocês terem atrito, o atrito gerar calor, tirar vocês da inércia, vocês vão chorar, mas eu vou deixar o consolador para ajudar vocês a ter movimento o tempo inteiro. Carro só tem movimento por causa da combustão, calor. O combustível queima dentro do motor para dar volume às rodas. Sabe como Deus te tira da inércia? Com atrito. Vai ter dia que Deus vai permitir que alguém esquente a tua cara, na linguagem que a gente tem aqui no Morrão. Vai ter dia que alguém vai pisar no teu calo. Vai ter dia que alguém vai te provocar. Vai ter dia que alguém vai te tirar do sério. Vão ter situações que vão te tirar da tua zona de conforto. E não é por causa de demônio, não é por causa de inferno. É Deus te tirando da tua zona de conforto. Para te fazer gerar. Porque se não fosse isso, você não estava aqui na segunda-feira. Você está aqui hoje por causa dos atritos que você teve por aí. E você veio buscar resposta. E Deus está te dizendo, quanto mais movimento tiver embaixo, mais rápido eu dou forma de cima. Então qual é o segredo? O segredo é não pedir para parar de ter atrito. O segredo é suportar para ter forma. Quando o ajudante mexe embaixo, escuta, vai chegar a parte de cima. Agora, para o oleiro da forma de cima, entenda, ele só tem duas formas para trabalhar. Quantas formas? Eu sei que você não jantou nem eu, mas pode ficar melhor. Quantas formas? A primeira, olha para cá. Pressão externa. O oleiro vai colocar a mão e ele vai apertar. Quanto maior for o aperto, maior é a altura. Quanto maior o aperto, maior a altura. Mas essa pressão ela é externa. Você entendeu? Vou traduzir em outras palavras. Teu patrão vai te apertar, tua família vai te apertar, na escola vão te apertar, na faculdade vão te apertar. É o demônio, né? Não, é a mão do oleiro te apertando. Porque quanto mais ele te aperta, mais você cresce. Quanto mais ele te aperta, mais você cresce. Quanto mais ele te comprime, mais você está crescendo. Você não está percebendo por causa da pressão que estão fazendo. Mas ele lá dizendo assim, você está crescendo e não está percebendo.
Você já mudou e não percebeu. Você já passou de estágio e ainda não viu. Aí alguém vai dizer assim, vai pedir para parar de apertar? Porque quando o oleiro para de apertar, o vaso para de crescer. Cresceu até onde suportou a pressão. Posso ser boca de Deus para você? Eu não vou pedir para Deus parar de te apertar. Eu não vou pedir para Deus parar de fazer pressão. Eu vou pedir para Deus te dar graça para você continuar crescendo. A Bíblia diz que Jesus crescia tanto no conhecimento quanto no poder de Deus. Mas aonde ele chegava? Nazaré! Expulsou Jesus de lá. Teve que abandonar uma casa de 30 anos, amigos de 30 anos e uma sinagoga de 30 anos. Chegou em Naim, colocaram ele para fora. Cafarnaum, colocaram ele para fora. Jerusalém, mataram ele lá também. Então vão te apertar também, mas é para você crescer. O vaso está crescendo. Aí vem a segunda forma. Porque agora a pressão não é externa. O oleiro vai pegar a sua mão, vai colocar de cima para baixo o peso do seu corpo e vai colocar por dentro do vaso. De alto a baixo, de dentro para fora. Quanto maior a pressão, mais largo é o vaso. Quanto mais largo ele for, maior é a quantidade de líquido que ele suporta. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Toda vez que você vê, é um bom pregador, é um bom pastor, é um excelente cantor, vai perguntar qual é o tamanho da pressão que eles suportaram para pregar o que você está ouvindo. Vai perguntar para um cantor o que ele chorou para escrever uma letra que você canta. Pergunta para alguém que você admira a quantidade de pressão que ele suportou para estar onde é que está. Um dia pergunta para o teu patrão, se você for empregado, qual é a quantidade de pressão que ele suporta todo dia para ser o dono da empresa. Quanto maior a pressão interna, e pressão interna é diferente da externa, porque externa é alguém que é usado para fazer pressão em você. Agora a pressão interna é aquela que você vai sentir quando tu liga o chuveiro, tranca o banheiro e ninguém está te vendo. Pressão interna é aquela que o teu marido, a tua mulher vira para o lado, deita e dorme a luz apagada, e só você e o teu travesseiro sabem o que está passando pela tua cabeça. Pressão interna é aquela que você está sozinho dentro do carro, dentro do ônibus, ninguém te conhece, mas a tua cabeça está trabalhando a milhão, e você pensando, não sei se suporto, não sei se abandono, não sei se continuo, estou perdido, não sei o que fazer, não tem escapatória, é Deus te apertando. E aí você não está percebendo, mas o teu tamanho está aumentando. Quanto maior o tamanho de um vaso, maior são os tesouros que podem ser colocados nele. Ei, a pressão de Deus na tua vida não está sendo à toa. Deus vai colocar em você tesouros que muita gente quer, mas pouca gente tem. Deus vai colocar coisas na tua mão que você não vai nem entender o tamanho do que Deus colocou nas tuas mãos. Você vai andar pela rua, alguém vai dizer assim, ó, como é que ele tem? Aí você vai dizer assim, ó, só eu sei o peso que eu suportei. Só eu sei o quanto que eu sofri. Quantos dias eu andei sozinho, quantas madrugadas eu não dormi, quantas vezes eu abri mão para fazer a vontade de Deus, igual o René cantou aqui. Só eu sei quantas vezes eu abri mão dos meus sonhos para viver as coisas de Deus. Só eu sei quantas vezes eu fui para a igreja enquanto todo mundo estava em casa e ninguém ia, mas eu estava lá sozinho. Só eu sei quantas vezes o povo estava na festa da família e você sentado pensando, quando é que vai ser a minha? Só você e Deus sabem o tamanho da pressão que tu suportou até hoje.
Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra para você. Essa pressão não vai ser em vão, porque o tesouro que você vai conseguir guardar, aleluia, o tamanho da preciosidade que Deus vai colocar na tua mão, aleluia, Jesus. nem você está vendo o tamanho que você tem hoje. Vou repetir, nem você sabe o tamanho que você é hoje, mas os céus estão olhando para você. Jesus é batizado por João Batista. Um dia Jesus está no deserto, falando, nem sabe qual é o tamanho que tem. Um dos discípulos de João chegam nele e diz assim: mestre, aquele a quem tu batizaste no deserto está pregando, e lá tem mais gente do que aqui. Sabe o que João Batista diz? Não tem problema, importa que ele cresça, que eu diminua. Jesus ainda não tinha a dimensão do tamanho que tinha, porque nós estamos falando de um jovem que tinha a mesma idade que eu tenho hoje, 30 anos de idade. Você ainda não percebeu qual é o tamanho que você tem para os céus. Você está achando que está chorando aqui, que a lágrima está sendo seca na tua roupa. Apocalipse diz que Deus fez uma taça de ouro para colher lágrima que cai. Você está achando que está chorando aqui dentro? Pode não estar vendo, está escrito, mas tem anjos de Deus colhendo as tuas lágrimas, colocando diante de Deus. E quando Deus olha do trono, está vendo o teu sofrimento por causa da tua pressão. Que você não entendeu ainda a dimensão do que é. Só que o vaso se quebra. Ele não suporta a pressão. Sabe o que o oleiro faz? Sabe o que é que o oleiro faz? Ele não pega e joga na lata do lixo e diz: traz outro. Meu Deus, aleluia. Sabe o que ele faz? Coloca no chão, pisa de novo, tira do chão, coloca na prateleira, se afasta, deixa colocar para fora de novo e refaz o processo. Deixa cair uma ficha aqui para você. O teu segredo para suportar esta pressão não está na tua estrutura. Você tem que entender que para suportar as pressões da vida, não vai ser na força do teu braço, e nem no diploma da tua parede, e nem no dinheiro que está na tua conta. Você vai ter que entender que para suportar essa pressão e terminar o processo, você vai ter que se firmar numa estrutura que é maior do que você. E eu vou te apresentar uma. A estrutura de um ser humano chama-se esqueleto. É o conjunto de ossos do teu corpo. No dia da crucificação, um monte que fica em Jerusalém, embaixo hoje é uma rodoviária, conhecido como Monte da Caveira. Tinham 3 homens, 2 ladrões e Jesus. Processo por crucificação acontece a morte por asfixia. Quebra-se o fêmur, que é o maior osso do teu corpo que está na perna. O fêmur de um crucificado é o que sustenta ele. Quando quebra o fêmur, o peso dele cai. O tórax comprime o diafragma, aperta o pulmão, ele não consegue levantar a cervical, entope as vias aéreas, ele morre sufocado. Quebram as pernas de um ladrão, ele cai, sufoca e morre. O outro quebra as pernas, cai, sufoca e morre. Um soldado pega
uma haste de metal com uma bola, utilizado para quebrar o fêmur, e quando ele vai bater, alguém diz: para, está morto. Ele olha e diz: é verdade, vamos ter certeza. Pega uma lança, rasga a sua costela, sai água e sangue, mas cumpre-se uma profecia. A profecia é: ele morrerá como malfeitor, mas nenhum dos seus ossos será. Porque conjunto de osso é esqueleto, e esqueleto é estrutura, e na estrutura dele ninguém mexe, ninguém toca, não quebra. E se a tua estrutura for ele, você não quebra nunca. É por isso que ele disse: eu vou colocar uma igreja sobre a minha estrutura. Pode abrir a porta do inferno que for, porque nada, nem ninguém prevalecerá contra ela. O que vai te... Aleluia. Aleluia. O que vai te fazer suportar é a tua estrutura até nele. Eu vou baixar o nível da conversa. Não é o Rivotril que vai te dar estrutura. Não é o Lexotan que vai te dar estrutura. Não é Gadernal que vai te dar estrutura. Não é psicólogo que vai te dar estrutura. Não é tua família que vai te dar estrutura. Não é psiquiatra que vai te dar estrutura. Pastor, você é contra médico? Não. Mas a tua estrutura não está no teu dinheiro. A tua estrutura não está no teu diploma. E quem está te falando não é alguém que não estuda. Porque eu tenho graduação, pós, fiz licenciatura em 2 línguas, estudo na escola mais difícil do mundo hoje. Mas a tua estrutura não está nisso. Porque no dia da adversidade tu não vai lembrar do teu diploma. No dia que o dia mau chegar, tu não vai lembrar do dinheiro na tua conta. O dia que balançar tudo, você não vai lembrar de nada disso. Mas se a tua estrutura estiver nele, vai acontecer que um rabino chamado Shaul, que você conhece como Paulo, falou: porque quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o teu poder preenche as minhas imperfeições. Hoje Deus está colocando a tua estrutura de pé de novo. Hoje é dia de Deus colocar a tua estrutura de pé de novo. Pastor, mas até hoje eu estava quebrado. Nem que ele refaça o processo, mas você vai sair daqui de pé de novo. Aleluia. Pastor, mas tem muito tempo. Eu não estou te perguntando o tempo, eu estou te dizendo que ele vai colocar a tua estrutura de pé de novo. Quando termina, para eu encerrar aqui, quando a estrutura está de pé, ele vai pegar um pó chamado calcário ou calcado e vai salpicar no vaso por dentro e por fora. O banho dessa substância vai revestir o vaso. Para quê? Para ele encarar o próximo e último processo. Você entendeu? Até aqui ele tem aparência, mas ainda as suas estruturas não estão sólidas. Ele sofreu pressão, ele tem aparência de vaso, mas para ele encarar que a sua aparência se transforme de fato em estrutura, ele precisa ser revestido por dentro e por fora. Você já ouviu falar de batismo? É um revestimento de Deus. O primeiro é nas águas, para te revestir por fora. Todo mundo saber que agora você não pode tocar em você ainda. Você só tem aparência, mas ainda não tem estrutura. Depois ele vai te dar um outro batismo, chamado com o Espírito Santo e com fogo. Esse é por dentro. É para te revestir onde a água não te molha. Para poder te revestir por dentro e por fora. Para quê? Porque agora o oleiro pega uma substância parecida, uma ferramenta, que parece um U na ponta. E ele pega o vaso assim, ó.
abre uma fornalha. O que eu disse? E faz assim, ó. E se afasta. Aí ele pega outra e coloca lá, pega outra e coloca lá. Um dia eu me perguntei, eu lá em Goiás, fui numa olaria, perguntei a um senhor e disse assim, vem cá, eu falei assim, esse velho é doido, porque só tem uma portinha para fornalha, pastor Carlos. Ele vai enfiando os vasos tudinho. Quando ele terminou tudo, tinha quase uma hora que ele tinha colocado o primeiro. Aí eu falei, como é que ele vai tirar o lado final? Porque o lado final ele colocou tem uma hora. E o que está aqui na ponta ele colocou agora. E vai dar um trabalho para poder revirar isso tudo dentro da fornalha. Eu disse assim, por que o senhor não abre uma porta lá do outro lado? Ele disse assim, porque vaso não dá para trabalhar com ele de forma sistêmica igual bolo. Eu falei, opa, por que não? Falou, porque não é pelo tempo. Eu falei, não, é pelo barulho. E barulho? Eu falei, agora que esse velho endoidou. E como é que eu vou saber qual é o barulho do vaso? Ele é simples. Pega essa vara aí para mim, por favor. Aí eu peguei. Aí ele abriu a fornalha. Fez assim, ó. Pega uma vara e bate na boca do vaso. Fez barulho. Ele diz, ih, o vaso chorou. Faz o que com ele? Continua na fornalha. Aí ele bateu em um e ó, não tem barulho. Tá pronto. Tá na fornalha. Apanhou. Não fez barulho? Não é aparência, é estrutura. Você entendeu? Enquanto você estiver chorando, aí Deus no culto, ó. Não, Deus, eu não aguento mais, deixa. Nós vamos cantar, eu tô a fim de cantar, não, deixa, mais 10 segunda-feira lá. Aí um dia você chega, a prova te moeu tanto que você já está revoltado. Fala, quer saber? Se não tiver dinheiro para pagar, eu não vou pagar. Eu vou dar oferta, eu vou cantar, eu vou cultuar Deus. Eu fiz, opa, hoje é o dia, arranca da fornalha. Israel levou 40 anos murmurando no deserto. O dia que eles falaram, se Deus nos der Canaã, Deus, se não der, amém, entraram em Canaã no dia seguinte. Porque diz o texto, e neste mesmo dia comeram na planície de Jericó. Sabe o que Deus está dizendo para você? Está doendo, está difícil, não é novidade, mas eu te escolhi, vou terminar o processo. Para de murmurar, porque está chegando o dia e a hora de Deus te arrancar. Fica de pé comigo, por favor. Tirou ele da fornalha, vai para onde? Para a prateleira? Não. Vai para onde? Para o chão. Terminei um vaso inteiro, não vou colocar na prateleira? Não. Por que não? Porque vaso só tem utilidade cheio. O processo é para estar pronto. Mas o valor de um vaso não está no vaso, mas naquilo que ele carrega. Ó, Bíblia, tá bom? É como tesouros de ouro colocado em vasos de barro. Todo mundo guarda ouro em cofre. E Deus? Deus guarda ouro em vaso de barro. Sabe por que se guardava em vaso? Porque o costume oriental, quando se tinha tesouro, era colocar tesouro no fundo do vaso e colocar serpente dentro deles. Tapando os vasos, você teria que abrir. Quando abre o vaso,
Ou tem tesouro, ou tem serpente. Destampou a boca do vaso. Ou tem tesouro, ou tem. Aí a Bíblia diz assim: a boca fala do que o coração está. Então estou cheio de Deus, destampou a boca, vem tesouro. Me enchi de veneno, destampei a boca, sopra serpente. Qual é o valor do vaso? Depende. Depende do que vai sair quando ele abrir a boca. O teu valor não está em você, mas naquilo que você carrega. Quer que eu te prove? Você ia me trazer aqui se não fosse a palavra que eu estou pregando para você? Ah, para de bobeira. Você nem ia me tirar de São Paulo para eu vir para cá. Eu só estou aqui, não é por causa do que eu sou, é por causa do que eu tenho dentro. Só que o que tem dentro não é meu. Alguém um dia resolveu me encher para colocar dentro de mim um tesouro. Não está em mim. Não é por minha causa, é por causa daquilo que eu carrego. Não é por causa de você, é por causa do que você vai carregar. Você quer uma notícia boa? Deus é perito em colocar tesouros de ouro em vasos de barro. Por favor, e não é para mexer com a tua emoção não, mas pergunta para quem está do seu lado aí: você está pronto? Porque recebe de acordo com a largura e a profundidade que você tem. E isso não está ligado a tamanho, está ligado a suportar pressão. Então tem gente aqui hoje que nem tamanho tem, mas vai receber tesouros que não vai dar para colocar nem em paraíso fiscal. Porque o que Deus vai te dar, dinheiro nenhum compra. O que Deus vai te dar aqui essa noite, dinheiro nenhum compra. Não está ligado ao endereço que você mora. Deus não está te pedindo comprovante de residência para depositar em você. Isso quem faz é o banco. Deus não quer saber onde você mora. Deus não quer saber o teu tamanho. Deus quer saber a quantidade de pressão que você suporta para Ele colocar tesouros dentro de você. Então nós vamos fazer algo de Deus aqui, tá bom? Enquanto o servo de Deus vai cantar, você vai deixar Deus te encher do jeito que Ele quiser. Tá combinado? E depois eu vou orar, mas eu acredito, escute o que eu estou falando aqui, porque eu não estou brincando com a tua emoção, estou falando sério. Talvez não termine nem a primeira música, mas tenha vasos aqui que tenham que ser carregados daqui, tamanho os tesouros que vão receber. Vai ter gente que vai sair daqui tão pesado que não vai conseguir nem descer as escadas. Tamanho é o tesouro que os céus têm para cá. Por isso eu te perguntei e vou perguntar de novo: você está pronto para ser cheio de tesouro dos céus? Está cheio? Está cheio? Tem certeza que você está cheio? Feche os olhos aí onde é que você está, por favor. Bendito é o teu nome para sempre. E o teu reino que jamais terá fim. Lema Kalayovahas Awete. Tamintri o Kalai de Orevácia. Tamintri Kalau Assembia.
da planta dos teus pés até o alto da tua cabeça. Como vasos de barro que carregam Kaleiofa, Anamintre, Kelemiofá, Promina Kalaiova, Sélia. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Até transbordar o Espírito de Deus. Alá, o entre Kenio. Amada Kalaiova, Sélia. Te promintre Kalai. O Espírito de Deus te enche hoje. Você vai descer do culto da laje cheio, 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 cheio. Senhor, lá do final da igreja, até que o Hakodas, o altar, enche agora. Para quem está nos assistindo pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, que mesmo Espírito que repousa sobre nós aqui na noite desse dia possa impactar você aí aonde você estiver nos assistindo agora. Dom de operação de sinais e maravilhas, variedade de línguas, dom de profecia, Senhor, nós estamos aqui essa noite e o que foi colocado para esse mês de maio é voltar às nossas origens. Nós nos arrependemos daquilo que nos afastou da comunhão contigo, seja Yehud Egoim, judeu ou gentio. O teu Espírito seria liberado sobre toda a carne, porque nos últimos dias os nossos velhos teriam sonhos, os nossos jovens profetizariam, e o teu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então fica à vontade, Espírito de Deus. Fica à vontade, Espírito de Deus. Não só para nos marcar com teu poder, mas para nos encher com a tua presença.